Durante uma live do MBL News, os participantes discutiram se o Olavo de Carvalho era só um charlatão. Tenho um amigo que ele dizia o seguinte, ele sempre falava isso, era uma frase dele, ele era aluno do Olavo de muito tempo, ele falava, do Olavo a gente tem que manter uma distância sanitária, né? Porque a proximidade com ele, ela é perigosa e tal, não sei o quê. Quase isso, um dementador. E ele criou mesmo. E ele é meio, assim, eu vejo o Olavo meio como o Osho, assim, né? Porque lembro muito daquela série do Osho. Baita série, hein? Então ele tinha essa coisa magnética, né? Para aquelas pessoas que se aproximavam. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era muito afável, né? Ele era dava atenção e Nossa, não sei isso o quê, realmente parece... um acúmulo de características de um guru sim, picareta. Mas é o que eu tô falando. É muito interessante. Sim, ao mesmo tempo que ele tinha essa coisa de ser muito afável e ele era muito atencioso e tal, e assim, e ele tinha mesmo ele demonstrava saber profundamente muita coisa e tal, então ele meio que hipnotizava mesmo as pessoas. Sabe? A minha primeira resistência ao Olavo, ela veio por quê? Porque eu sou protestante. E o Olavo, ele vivia falando mal de protestante. Então, quando eu me aproximei do pessoal que gostava do Olavo e tal, assim, a primeira vez que eu vi ele falando mal de protestante, eu falei, tá. Né? Então, eu nunca cheguei muito perto, porque eu olhando assim, tá, esse cara tá falando umas coisas que ele não entende. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma proximidade muito grande com um autor cristão, que inclusive vai sair na próxima Valete, vai sair um artigo longo meu sobre ele. Inclusive, entre no Valete Plus e assine a revista Valete. Vocês vão ganhar a Valete aqui de brinde. Entre no Valete Plus. Mas vai sair um artigo meu longo sobre o C.S. Lewis. E o Olavo não entendia absolutamente nada de Lewis. Nada. Eu falei, como é que esse cara não conhece o C.S. Lewis e tal? Então, todas essas coisas me deixavam meio pé atrás, assim. Então, eu nunca fui muito de... Tanto como eu falei, eu li um livro só. Mas conheci muita gente que lia tudo, sabia bastante coisa dele, conhecia, tinha ido na casa e não sei o quê. Mas nunca me pareceu alguém... confiável o suficiente para você mergulhar, como eu vi as pessoas mergulharem naquilo. Então, assim, em relação ao Olavo de Carvalho, em que eu vi um comentário de que, para algumas pessoas, e aparentemente foi meio direto para mim, não existe um meio termo, né? Ou a pessoa ela é brilhante, ou ela é completamente picareta, mau caráter, alguma coisa assim. Eu não acredito nisso, tanto é que eu sou espectro cinza, né? O meu ponto é que o Olavo de Carvalho, ele especificamente, era um picareta, era um charlatão e um mau pensador. Eu penso que ele pode ter tido algumas ideias interessantes, ter tido alguns insights, enfim, ele ter sido realmente muito influente, ter apresentado novos autores, um caminho para a direita brasileira que ainda não existia. Mas eu digo que ele foi um mau pensador porque ele tinha uma formação intelectual defeituosa. E isso, em parte, eu não sei se acontecia com uma espécie de autoafirmação, porque como ele não era aceito na academia, era um modo dele lidar com esse desprezo, desprezando inversamente a academia, porque ele não conseguia se ajustar exatamente aos critérios necessários para se adequar e ser visto, de fato, como um pensador intelectual de qualidade e com rigor intelectual, de fato. Porque, ok, eu posso ter inúmeras percepções a respeito de inúmeras coisas. A questão é, isso tem alguma verificabilidade na realidade? Tem como testar isso? Isso é falseável? Isso é racionalmente lógico? Existem evidências que podem ser verificadas para ver se existe uma certa correspondência com o mundo? Então, uma forma dele lidar com essa falta de rigor era dizer que todos os outros estavam contaminados, eram idiotas, eram desprezíveis, logo, ele estava fora, acima do rigor da universidade, acima do rigor científico, acima de outros autores. Então, ele não podia ser testado diretamente, ele não era falseável. Isso é típico de um charlatão. É típico de uma pessoa que não tem rigor intelectual, porque ele está fora, ele está acima. Então, se eu estou fora e estou acima, ninguém consegue acessar meu pensamento. Eu sou incognoscível. E quem não concorda comigo é estúpido, é baixo, é burro, é petista, ele está contaminado pela universidade, sendo que ele próprio era um relativista. Supostamente ele criticava o relativismo, mas ele próprio era um. Afinal, se eu não estou suscetível, se eu não estou passível de ser testado, falseado, qual é o critério que você julga para se considerar correto, por exemplo? Qual é o seu critério? Então, você mas está veja, qual assim, normatividade calma, é que as coisas também não são assim, nem tanto não são a ferro e fogo, né? O Olavo, sim, quando você fala assim, ele era um mau pensador, o que você está querendo dizer com isso, né? Por exemplo, se você lê o Olavo articulista, por exemplo,
o Olavo era um excelente crítico social. Então, o Olavo articulista, se você ler as colunas que ele escrevia, primeiro que ele escrevia muito bem, você lia uma coluna dele, assim, de uma lauda e meia, assim, ele dizia milhares de coisas em pouco espaço. Ele era absolutamente compreensível naquilo que ele queria dizer e ele era um excelente observador da situação. Então, nesse sentido, assim, eu não acho que ele era um mau pensador em sua totalidade. Ele era um bom observador das coisas, ele escrevia muito bem, ele analisava muito bem os fatos políticos, as coisas que estavam acontecendo e tal. Então, ele tinha uma perspectiva bastante aguçada das coisas. Então, nesse sentido, ele não era um mau pensador, não. Ele era um bom pensador. Se você pegar aquele livro... um melhor analista político, então. Não, é que tá. Eu sim, acho é que as coisas... É que não. assim, então, tudo bem. Filósofo é uma coisa, analista político é outra. Se você separar as coisas aqui, você está dizendo assim, ele não tinha rigor acadêmico. Tá, o que é ter rigor acadêmico? É ser formado numa universidade? Não é então, isso. Assim, eu posso explicar o que é rigor acadêmico. Então, assim... Você ser aceito por uma comunidade acadêmica, você ser testado por essa comunidade acadêmica, ele teve vários debates que ele fez, ele era uma figura pública, né? Então ele debatia publicamente com as pessoas, inclusive. Então, alguns assim, debates muito bons, né? Não dá para você jogar a criança com a água do banho. Eu acho que ele tinha essa faceta de guru dele que foi aumentando ao longo do tempo, inclusive, porque à medida que a comunidade foi aumentando e que o poder e a influência dele foi aumentando, é óbvio que toda aquela coisa que vem junto com o estudo pegou nele. E eu tô dizendo como uma pessoa que nunca se aproximou muito, igual eu tô dizendo. Então, assim, eu nunca fui aluno dele, eu sempre achei um negócio meio assim e tal, sempre fiquei olhando com desconfiança e tal. Mas assim, você lê um artigo dele, assim, aqueles artigos que ele escrevia pros jornais e tal, você fala, esse cara não tá falando besteira. Muita coisa que ele falava, ele fala, tem sentido, né? Então, como um crítico social, ele era um excelente crítico social. Então, assim, como filósofo ele era picareta? Tá, pode até ser. Então, ele não era um filósofo. Não dá pra chamar ele de filósofo. Eu penso que ele era um filósofo, só que um filósofo de má qualidade. Eu acho que tem uma questão aí também de definições, porque muitas vezes as pessoas elas entendem que o filósofo, ele é uma espécie de... profeta, né? Que não, para mim um filósofo tem uma obra filosófica. Necessariamente. Se ele não tem uma obra, ele não é um filósofo. Qualidades ou ideias irrefutáveis. Eu não enxergo assim um filósofo. Pode ser que ele seja um cantor, mas um cantor ruim. Pode ser que seja um filósofo ruim. Um cientista, mas um cientista ruim. Eu penso que filosoficamente, a nível de rigor acadêmico e científico, o Olavo era um filósofo ruim, de pouca qualidade. Tinha muita pseudagem, muito conspiracionismo, falta de método. Agora, enquanto analista político, eu acredito que sim, ele era muito melhor. Eu discordo completamente. Sinta-se à eu vontade. acho que ele era principalmente um ótimo filósofo e um mau analista político. Porque, veja, o Olavo definia a filosofia como o encontro do conhecimento na unidade da sua consciência. Então, era uma pessoa que conseguia se apropriar e colocar para o interior da sua personalidade e agir conforme aquilo que ela sabe. Então, era se apropriar do conhecimento e torná-lo parte de você. E como analista político, ele definiria a sabedoria entre o encontro do general com o específico. Então, era o encontro do alto com o baixo. Era a capacidade de você tratar dos temas a partir do topo, abstraindo o máximo possível, e também a partir das suas especificidades. E eu acho que nisso ele fracassava tremendamente como analista político, porque ele tinha um excelente conhecimento das abstrações, das generalidades da política. Ele conseguia entender muito bem os fundamentos de ideias mais abstratas, como república, democracia, etc. Ele tem um pensamento bem fundado sobre todas essas generalidades, mas quando se dava no específico da ação, da praxis política, que era, por exemplo, quantos senadores tem no Senado? Ele não sabia o certo. Eu me recordo de uma apresentação dele, na qual ele errava esse número, e eu penso, uma pessoa que está na praxis da vida política sabe perfeitamente quantos senadores tem no Senado, sabe quantos dias vai levar para aprovar um PL, sabe quantas assinaturas precisa para passar uma PEC, etc. Isso é o específico da praxis política. Ele não tinha o específico da praxis política. Quer dizer no sentido mais técnico, né? A especificidade da coisa. Então, ele não entendia a especificidade de certos processos políticos. Isso fazia com que várias análises dele não fossem muito boas. E eu acho que um fracasso da trajetória dele foi, fazer uma análise de que era possível passar o Brasil a limpo. E que por isso era necessário um golpe. Entende? Mas isso foi depois, né? Assim, ele não pensava nisso, sei lá, até 2018. Cara, será?
Eu não... Eu sei assim, que ele... Sei lá, o Olavo apoiou aquela... Como é? Denise alguma coisa? Denise Abreu. Denise Abreu, Sim. apoiou... Assim, ele tinha pendores para apoiar determinadas Mas eu acho que não, porque, veja, o que ele defendia era um processo dialético de oposição ao petismo. Portanto, ele se via na obrigação de apoiar todas as iniciativas que fossem, em alguma medida... Anti-PT. Anti-PT, que fossem uma medida prejudicar o Partido dos Trabalhadores. Então, apoiar candidatos à direita fazia parte, conquanto a meta final fosse passar o Brasil limpo, entende? Então, apoiar um candidato democraticamente era válido, conquanto isso, de alguma medida, auxiliasse no projeto final, que era passar o Brasil limpo, trucidando todo mundo, entende? Fazendo um golpe, se fosse o caso. Ele não via assim, eu tenho uma trajetória de ação e eu preciso me figurar nessa trajetória de ação. Ele achava que todas as trajetórias de ação que estivessem rumando aonde ele queria eram válidas. Ele apoiaria elas e trabalharia dialeticamente nelas simultaneamente. E ele achava que isso era a base do pensamento de ação marxista. Inclusive, ele falava bastante sobre isso, sobre como estrategistas marxistas lidavam com política e que assim o faziam e que assim era o melhor modo. Tinha bastante conteúdo a respeito disso. E ele era um baita de um disseminador, de analista de ideias de autores clássicos do marxismo, né? Ele também fazia excelentes leituras de vários deles. Então, nesse sentido, assim, você estava falando que ele foi um excelente filósofo, por quê? Sim, porque ele tem umas obras maravilhosas, tipo Aristóteles em 4 discursos, a Metafísica dos Gêneros Literários. É que eu não considero isso exatamente filosofia. Eu acho que isso é mais história da filosofia. Não é. Porque, veja, você está pressupondo de que ele está fazendo um trabalho de explicar uma ideia de alguém. Mas certo? não era isso. Não é isso. São ideias originais que ninguém nunca escreveu. Ele se orgulhava muito, inicialmente, de uma ideia que ele achava que era dele, que era conhecimento por presença. Quem quiser conhecer mais da obra do Olavo filosófica, tem um livro de um dos alunos dele chamado Robert Hobson. Ronald Hobson. Isso, eu tenho esse livro, que meio que destrincha todos os principais pontos da filosofia dele, e quais são as ideias originais, etc. Mas conhecimento por presença não era propriamente dele, ele descobriu depois que filósofos árabes já tratavam desse tema e há uma porrada de anos, eles só eram daqueles colombos retardatários que achavam que tinha descobrido a roda e tal. Acho que todo mundo tem esse momento, Não, né? todo mundo tem esse momento. Ele tá, uau, fiz a maior descoberta do mundo. Incrível. Tem vários casos engraçados disso. Aquele famoso matemático britânico, Robert Penrose, que foi prêmio Nobel, ele ganhou vários prêmios por ter descoberto uma fórmula de modulação de tiles. Mosaico, sabe quando você vai fazer interações no mosaico? Colocar as peças? Então, ele achou se você colocar Penrose tiles, coloca aí. Uma forma matemática para você colocar telhas, digamos assim, certo? Ele achou aquilo como a coisa mais incrível do mundo, ganhou vários prêmios por isso, porque era uma fórmula matemática interessante. E aí, ele descobriu que templos árabes já tinham essa modelação nos seus templos para fazer decoração, já faziam, sei lá, uns 1000 anos. Então o cara não tinha descobrido porra nenhuma, entende? Então isso é realmente muito comum na história das ideias. Mais ideias, às vezes, são esquecidas do que atualizadas. Eu acho que a gente não tem ainda o distanciamento histórico suficiente para analisar uma figura como Olavo. Se você vivesse na época do Platão, você achar que o Platão era um maluco e que ele tinha um monte de baba-ovo atrás dele. Eu não acho que é uma boa comparação. Mas, assim, é uma comparação de alguém que era cativante, de alguém que tinha uma força magnética de atrair as pessoas. O Sócrates era isso. Né? E na apologia isso está dito lá. Né? As pessoas acusaram o Sócrates e mataram o Sócrates. E no finalzinho da apologia ele vai dizer o seguinte, vocês estão me matando, mas olha assim, o que eu disse vai continuar, olha em volta aí. Olha quanta gente que está aqui olhando e vendo e assistindo o que vocês estão fazendo comigo e tal. Então, assim, o mundo da filosofia está cheio dessas figuras, assim, né? Essas figuras que atraíam pessoas e tal, e que, né, as pessoas ficavam ali em torno delas. E aliás, né, o Aristóteles tinha aquela coisa do esoterismo, de ensinar, e que o Platão, e que não queria escrever, né? Não, o que é escrito estraga. E aí tinha lá aquele círculo de pessoas próximas para os quais eles revelavam coisas filosóficas que eles não poderiam escrever e tal. Então, tudo isso na época devia gerar também uma série de desconfianças e tal. Então, eu não estou tirando daqui o fato de que o Olavo se tornou uma figura absolutamente abjeta, né? Nos últimos 8 anos da sua vida. Né? E todo mundo que estava
mais ou menos próximo ali daquele universo, viu isso acontecendo. Todo mundo viu. Eu cheguei a escrever mais de um artigo usando o Olavo contra ele próprio, né? Ou usando o Olavo contra os Olavetes, usando textos que o Olavo indicava contra o próprio Olavo. Então, dizendo assim, peraí, como é que o cara que indicou Eric Voegelin, que indicou um filósofo que era contra movimentos de massa e movimentos de captura ideológica do pensamento, como é que uma pessoa que apresentou esse autor e que se orgulhava de ter nos apresentado, não foi exatamente ele que apresentou, mas enfim, ele que notabilizou no Brasil o conhecimento sobre um filósofo grandioso como foi o Eric Voegelin, ele tinha atrás dele lá na casa dele toda a coleção das obras completas do Eric Voegelin pela Universidade do Missouri. Ele apresentou esse filósofo e ao mesmo tempo esse filósofo mesmo, ele refuta o Olavo na sua conduta a partir da sua ligação com o Bolsonaro. E essa ligação, inclusive, foi um negócio meio fortuito, assim, fortuito entre aspas, porque num primeiro momento, esses dois atores não estavam próximos. Quem os aproximou foram terceiros, né? Foi basicamente o Eduardo com o Felipe Martins. Então, assim, o Bolsonaro olhava o Olavo meio, tá, legal, beleza, né? E o Olavo olhava o Bolsonaro como mais um daqueles, né, sobre os quais ele poderia ser manipular? Não exatamente manipular, mas ser o Platão em Siracusa, né? Então, o Aristóteles do Alexandre o Grande. Ou o Platão do outro clássico, né? Do Clube do Livro, aí, se vocês quiserem saber da vida do Alexandre o Grande. Então, assim, ele via nisso, né? A tentativa dele influenciar diretamente na política. Então, não dá pra gente esquecer essas coisas, mas a gente também não pode esquecer essa influência que ele teve e que eu acho que ainda não está muito bem estudada, porque a gente está muito perto ainda de tudo, muito próximo historicamente de tudo, e a gente está até com asco, né? Então isso atrapalha muito a nossa maneira de analisar essas coisas. Então eu acho assim, à medida que o tempo foi passando, que as coisas que ele escreveu foram lidas, que aquilo que foi maluquices for refutado, né? De fato deve sobrar coisas que são importantes, né, para o momento histórico, coisa e tal. Mas pra gente pra gente conseguir eu queria me alongar um pouco, porque tem um fato mais interessante que eu gosto de conversar a respeito normalmente com o Ricardo, que ele tinha uma visão um tanto apocalíptica do mundo, e ele acreditava, é bem notório que ele tinha uma tese dos grandes grupos em disputa pelo poder no mundo, né, que era a Irmandade Muçulmana, as estruturas financeiras tradicionais do Ocidente e o bloco marxista chinês-russo. E ele via a grande política meio que em termos dessa disputa meta-histórica de para onde o mundo vai. E ele acreditava que meio que o papel do homem de ação nesta perspectiva de mundo dele era quase como tentar encontrar os meios para desacelerar a ida do homem rumo ao apocalipse. Era mais ou menos essa meta-visão dele sobre a história do mundo. E ele se via nesse papel, assim. Ele via como se ele precisasse fazer com que... Ele se via como uma espécie de salvador, talvez? Não, salvador talvez. Talvez, não. Viu? Cara, eu acho incrível, são muitos sinais. É um pensamento tarica. É um pensamento pensamento, isso aí é coisa do Chuon lá, do Guénon, isso aí, esse pensamento, é esse negócio aí. Okay. Da mística muçulmana, desses casos. É o Ricardo que entende disso. Mas esse eu acho que é um dos pontos mais interessantes para realmente entender ele, é como ele via o papel e a responsabilidade dele no mundo. Era tentar criar instrumentos de ação e movimentos no sentido de tornar o apocalipse mais distante. Era isso, fundamentalmente. Gostou dessa análise? Assista a live do MBL News de segunda a sexta, às 19 horas no canal MBL Live TV. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.